Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal S7 Think Tank Santa Catarina, tanque de pensamento, um canal dedicado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil. Falávamos na edição passada do Arco da Prosperidade, quando fizemos aqui, depois de um diagnóstico, encontrando um padrão geoeconômico entre 7 estados brasileiros, resolvemos, depois de reunir vários índices, continuamos aumentando o número de índices para tentar, para testar o nosso prognóstico, e até agora a gente vem confirmando através de dados estatísticos aquilo que afirmamos na edição anterior e damos continuidade hoje. Existe um arco da prosperidade no Brasil que vai demonstrando que nas próximas 2 décadas, até chegar à metade do século atual, em 2050, estes 7 estados serão estados com índices estatísticos de desenvolvimento de primeiro mundo. E por que Santa Catarina e esses estados têm formado, nos permitido fazer um prognóstico, depois de a gente ter feito um diagnóstico com... inicialmente, nós começamos com 6 índices que a gente relaciona a índices de desenvolvimento. E na semana seguinte, começamos a acrescentar mais. Eu já estou no 9º índice, indicador, que eu relaciono a temática do desenvolvimento e ao fenômeno do desenvolvimento, da prosperidade. E até agora, a nossa hipótese, ela vem se confirmando, no sentido de a gente perceber a formação de um chamado Arco da Prosperidade, que começa no sul, vai para o centro-oeste e pega uma ponta do sudeste, passando pelo tradicional eixo econômico, historicamente o mais potente do Brasil, que é o eixo Rio-São Paulo, que, não obstante a manutenção do seu status, começa a dar lugar, o que é muito salutar para a economia brasileira, para a prosperidade brasileira e para o desenvolvimento socioeconômico, né, e sustentável do Brasil. Esse eixo Rio-São Paulo, que é o tradicional eixo do desenvolvimento, começa a dar lugar crescentemente, ano após ano, a esse chamado eixo da prosperidade, que é constituído pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo. E aí nós vamos falar aqui, sobre características que vão acentuando a possibilidade de a gente, vão fazendo crescer a nossa hipótese e o argumento em defesa, ou em favor desse arco do desenvolvimento, porque tem características, esses estados têm em comum, né? Tem um padrão geoeconômico que a gente consegue perceber, marcado por características como o baixo desemprego estrutural, coisa que a gente vem acompanhando nos últimos anos, e esses estados vêm demonstrando crescentemente, desde a década anterior, um movimento crescente de melhora nesses índices, e um mercado formal cada vez mais forte com isso, né? Então tu tem aí, historicamente, na última década mais ou menos, tu tem taxas de desemprego menores e maior formalização do mercado de trabalho, que acaba criando um círculo vicioso, né, e positivo, virtuoso na verdade, não é vicioso, é virtuoso, com mais arrecadação, que leva a mais investimento público, que melhora a infraestrutura e que atrai investimentos privados. E
Isso gera novos empregos formais. Outra característica importante é, por conta desse movimento, desse círculo virtuoso, a recepção de migrantes qualificados e também empreendedores. Então, esses estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo, têm se demonstrado destinos de migração interna positiva. Mesmo o estado do Espírito Santo, que é pequeno, que tem números menores, mas proporcionalmente se equivale aos índices desses estados que têm as melhores taxas as maiores taxas de imigração. Tira aí o Rio Grande do Sul, temporariamente, por causa da tragédia de 2024, aquilo é um fenômeno, foi muito doloroso para a economia e para a sociedade em geral, claro, evidentemente, com vidas que se perderam. E também tem o fator atrativo de Santa Catarina, porque a gauchada adora Santa Catarina, né? Então, mas isso não tem a ver com problemas mais graves no Rio Grande do Sul, porque a gente, dando uma boa olhada, verificando, considerando a força da economia do Rio Grande, a gente continua percebendo que, o Rio Grande do Sul provavelmente continuará fazendo parte desse chamado arco da prosperidade. E aí, o fato é o seguinte: migrantes do norte e do nordeste, assim como também estrangeiros, sejam eles haitianos, venezuelanos, bolivianos e muitos imigrantes europeus cada vez mais, têm encontrado aqui oportunidades, inclusive melhor estrutura social e também qualidade de vida, que é um negócio absolutamente fundamental. Então essa recepção, ela tende a fomentar o empreendedorismo, tende a rejuvenescer o mercado de trabalho. E aí tu pega, quer ver o dado? Os estados com o maior número de imigrantes recebidos entre 2017 e 2022, segundo o IBGE. Olha só, Santa Catarina, em primeiro lugar, recebeu 350 mil, estamos lembrando aqui, porque nós já dissemos isso numa edição anterior. Goiás recebeu um pouco mais da metade disso, em segundo lugar, 185 mil imigrantes. E depois vem, olha só, não é coincidência, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e também Minas Gerais, que é aquela nossa incógnita, né? Nós ainda precisamos aprofundar os dados, aumentar o número de indicadores para ver em quantos indicadores Minas Gerais entra, porque em alguns dos indicadores Minas Gerais está dentro, mas em outros não. Bom, e aí tem mais um fator aqui, ó, importante, destacável, observável, cada vez mais nitidamente, que é a competitividade econômica aliada à eficiência institucional. Então, tu pega rankings como o ranking do CLP, que é o ranking de competitividade dos estados, que a gente menciona anualmente aqui, e também um ranking de eficiência dos municípios, que é produzido pelo Datafolha/Serasa. Esses estados costumam figurar entre os mais eficientes. A causa é institucional, são governos estaduais mais estáveis, e eu tenho percebido isso, tenho tido informações sobre a governança estadual desses estados, e que tem se destacado, burocracias mais profissionais. Isso é um dado absolutamente primordial para o bom funcionamento institucional e operacional, evidentemente, e ambientes, o que torna o ambiente de negócio mais previsível. E ainda tem melhor distribuição de renda relativa, que é demonstrável pelo índice Gini, que mede a desigualdade. Todos esses estados possuem os melhores índices de Gini do Brasil, que são
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo. Todos eles estão entre os melhores. Outra característica é o PIB per capita e a capacidade fiscal municipal. Acontece que esses mesmos estados que estou mencionando aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo, possuem PIBs per capita acima da média nacional e estão entre os 10. Acho que nesse item, inclusive, aí aparecem o último lá, não sei se é o Espírito Santo, que aparece em oitavo, alguma coisa assim, confirmando o nosso prognóstico, né? E um percentual expressivo de municípios com receita própria. Isso indica autonomia fiscal e menos dependência de transferências federais. Isso é muito importante, porque essa autonomia, ela tende a fortalecer as políticas locais de desenvolvimento, que é governo estadual, governo municipal, mais próximo da sua população, sabendo melhor aquilo que precisam de maneira mais imediata as comunidades. Então, exatamente esses estados aí figuram assim, ó, um depois do outro, com os melhores índices de autonomia fiscal. E para concluir, tem mais uma característica importante, que é a vocação logística e agroindustrial que esses estados estão demonstrando. Inclusive, eu lembro aqui que o nosso amigo cientista político Fabrício de Lima Stomil, professor e cientista político, professor da Federal do Paraná, fez algumas observações aí. Fabrício, eu vou dar uma olhada nisso com um pouco mais de cuidado para ver como é que isso se encaixa aí. Fizesse algumas observações importantes, sobretudo sobre Santa Catarina, que permite incrementar o nosso prognóstico ou testá-lo. Mas aí, não posso esquecer ainda de dizer aqui, ó, que tem mais justamente esse fator da vocação logística e também agroindustrial. Pega o Mato Grosso do Sul e Goiás, eles têm se tornado epicentros, eles são hoje epicentros do agronegócio de exportação e estão se industrializando via agroindústrias e biotecnologia. Isso tem aumentado o valor agregado do setor industrial desses estados e, evidentemente, tem atraído capital humano cada vez maior e mais qualificado. Pega aí o exemplo de Sinop, que logo logo eu e a Magra nós vamos conhecer. Até para dar um abraço lá no nosso amigo Cândido Pietro Biasi, um catarinense que está estabelecido lá há mais de 2 décadas, está se dando bem, como todo o pessoal que sai, seja do sul, seja de outras regiões, vai para lá para trabalhar, vai com formação, é um engenheiro florestal, agregando valor a Sinop, que é uma dessas cidades emblemáticas e está localizado no Mato Grosso como reflexo, que inclusive contribui para fortalecer o nosso prognóstico aqui. Então, e aí tu tem Espírito Santo e Paraná, assim como Santa Catarina, que são portas de exportação, porque tem portos bem estruturados. E aí tu tem, além disso, o Rio Grande do Sul, principalmente com Santa Catarina, cadeias industriais e tecnológicas cada vez mais robustas. Então, essa complementaridade vai criando sinergias interestaduais, inclusive uma rede produtiva integrada que vai formando esse arco da prosperidade. Sobre isso, vou dar uma síntese causal na edição seguinte. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, e com isso solicitem novas inscrições, que finalmente nós estamos a três números de atingir a nossa segunda meta. Um grande abraço, até semana que vem.